Olá, alunos e alunas, tudo bem? Nossa terceira aula da semana, sejam bem-vindos. Na aula passada, nós falamos de mudança climática, mas agora a gente vai continuar falando, só que voltada para os seres vivos. A gente viu na aula passada, a nossa retomada aqui, a gente viu na aula passada como essas mudanças afetam o nosso planeta, a nossa qualidade de vida. Mas agora a gente vai entender como que afeta todos os seres vivos, de que forma, os seres vivos ou nós mesmos podemos ser afetados por essas mudanças, tá? Nós vamos falar então dessas mudanças, como que elas impactam, os seres vivos, como que elas provocam desequilíbrios ambientais, tá? Nós falamos, isso aqui na aula passada do efeito estufa, do aquecimento global, estão lembrados? E a gente viu como evitar tudo isso. Então, dando sequência, o objetivo dessa nossa aula é entender de que forma os seres vivos e os seres humanos também, são afetados aí com essas mudanças, tá? E o que a gente pode fazer diante disso? Vamos lá? Então aqui, já para começar a nossa aula, uma matéria que saiu no G1, tá? Uma matéria aí que já tem 4 anos, mas não deixa de ser uma matéria recente, de certa forma, porque desde 4 anos atrás, então, que a ciência já identificou que as mudanças climáticas já afetam 82% da vida na Terra. Ou seja, de toda a Terra, mais de 80% já dos seres que habitam ela estão sendo afetados de alguma forma. Aquela pessoa que está vivendo uma área de seca, que não está chovendo, aquela pessoa que está vivendo lá numa área onde teve um fenômeno, muita chuva, e também isso não é bom, causou inundação, já estão sendo afetadas pelas mudanças climáticas, Então, mais de 80% do planeta. Mais uma matéria aqui, vida oceânica, então todas as formas de vida do mar podem entrar em colapso, Quer dizer, podem ter vários desequilíbrios ali, ainda nessa nossa década, tá? Então, um estudo, novo deste ano, aqui, pessoal, eu deixei para vocês, tanto nessa quanto nesta matéria, o QR Code, o link, então vocês vão poder acessar, tá? Apontar a tela do celular, a câmera aí, e acompanhar toda essa matéria na íntegra, tá? Quanto às espécies e o clima, Então, de que forma elas são afetadas? Então, lembram do IPCC, aquele painel intergovernamental que eu falei na aula passada? Eles realizam vários estudos, como eu já expliquei, e eles estão alertando que 30%, até 30% das espécies do nosso planeta correm um risco, que vem crescendo esse risco, e que elas podem desaparecer se a temperatura do nosso planeta aumentar 2 graus. Lembram que na aula passada eu falei que a expectativa, o que os cientistas acreditam, é que a temperatura vai aumentar entre 1,8 grau a 4 graus, Então parece pouco, mas 2 graus já podem comprometer até 30% dos seres vivos do planeta, fazer com que eles desapareçam, sejam extintos. E o aquecimento global, então, vai ser considerada a principal causa de extinções no nosso século, tá? Por quê? Vou mostrar vários motivos nessa aula, mas vamos ver o primeiro aqui. Muitos seres vivos são extremamente sensíveis a variações de temperatura. Por exemplo, os anfíbios, Lembra quem são os anfíbios? Sapos, rãs, enfim. O sapo, por exemplo, Ele é um animal que é muito sensível, tem uma pele muito fina, Precisa ter a umidade e tal. Esse animal, quando aumenta a temperatura, ele é afetado. E não bastasse isso, uma descoberta mais recente dos cientistas, essa imagem aqui, tem uma espécie de sapo afetada por um fungo. Os cientistas descobriram que muitos sapos estão morrendo, não só pela questão do calor, mas também porque, com o calor, uma determinada espécie de fungo, ela está se reproduzindo muito e está afetando e matando esses animais. Então, vejam o quanto isso é preocupante. E agora, diante disso que eu acabei de falar, eu quero que você pense um pouquinho, força aí a sua massa cerebral e responda essa questão para mim, tá?
Os anfíbios, né, são extremamente sensíveis pelos aumentos de temperatura, como eu já falei, podendo inclusive ser dizimados, né, extintos, por conta desse fungo, que vem se desenvolvendo mais por conta das maiores temperaturas. Agora, não vamos pensar só no sapo, vamos pensar para todos os seres vivos, inclusive para nós. Esse aumento de temperatura trazendo mais fungos, não é só mais fungos, mas outros organismos que também podem, né, gerar problemas. Então, por que esse fato é tão grave? Pensa, tenta anotar aí, né, qual foi a sua conclusão e eu volto para a gente conversar mais sobre isso. Então, pessoal, vejam bem, se uma espécie de fungo ela está se reproduzindo mais com o calor, né? Porque os fungos adoram o calor, tá? Está ameaçando o sapo. Mas esse calor
pode ajudar também outras espécies de transmissores de doenças a se reproduzir. Por exemplo, ó, aqui o mosquito da malária, o mosquito Aedes aegypti, né, famoso aí, causador da dengue. Quanto maiores as temperaturas, mais as larvas desse mosquito conseguem se reproduzir. E aí a gente tem, consequentemente, mais pessoas doentes, né? Então, a questão do aquecimento global, ela pode desencadear também, tá? Várias doenças, vários problemas de saúde pública. Viram como isso é grave, né? Outras formas que os seres vivos são afetados. Os cientistas ainda não sabem bem ao certo isso, porque, como, eles ainda estão estudando, mas eles já descobriram que processos migratórios também estão sendo afetados. Você sabe que tem animais que migram, né? Por exemplo, aves, que elas saem de uma região e voam quilômetros de distância para ir se reproduzir, né? Para ter os seus filhotes num lugar mais tranquilo, num lugar que a temperatura está mais alta naquele momento, né? Fugir do frio, enfim. Mas os cientistas descobriram, ó, e isso é um material de uma revista científica, tá aqui também, né, o acesso para vocês, que milhares de aves estão migrando mais cedo, antes da época correta, e eles têm certeza que é por causa do aquecimento global. Só não sabem ainda explicar, né, bem ao certo por que elas estão indo antes, mas eles já sabem que tem relação com o aquecimento global. Então toda a matéria está aí também para que vocês possam ler e aprender mais, tá? Além dos processos migratórios, os processos reprodutivos dos seres vivos também são afetados. A reprodução, por quê? Por exemplo, os répteis, né, jacarés, tartarugas, diferente de nós, da espécie humana, o sexo deles, se eles vão ser macho ou fêmea, vão ser determinados pela temperatura que o ovo se desenvolve. Então, lá na tartaruga marinha, quando os ovos estão lá na areia, a temperatura do ambiente, da areia ali, né, do ambiente naquele momento, é que vai determinar se serão filhotes machos ou fêmeas, tá? Você sabia disso? Bem curioso, né? No mundo animal a gente tem muitas coisas curiosas. Mas, por que o aquecimento global está afetando isso aqui? Porque com o aumento das temperaturas, tem nascido muito mais tartarugas machos do que fêmea. E se tem mais macho e menos fêmea, tem menos filhotes nascendo. E aí essa espécie, né, pode entrar em extinção, o que é bem, né, triste para o planeta, certo? Então, até a reprodução dos seres vivos pode sim ser afetada. Outra matéria aqui, ó. Grande barreira de corais está morrendo. Isso não é nada bom. Então, é uma matéria, né, mostrando que recifes de corais vêm morrendo. E por quê? Porque as mudanças na temperatura da água matam esses animais. Os corais são animais, tá? Que ficam no fundo, né, do mar. Vocês podem ver pela imagem o quanto eles são bonitos, né? Aquelas imagens aéreas do mar com aquelas manchas, né? São os corais. E eles são muito, muito, muito sensíveis. Cada 1 grau, 2 que aumente ali, muitos deles morrem, tá? E isso é uma perda, né, gigantesca em termos de biodiversidade. Outra coisa que preocupa bastante, a morte do plâncton. Você já escutou essa palavrinha, né? Talvez você não lembre o que é, mas eu vou retomar com vocês. O plâncton são micro-organismos que vivem lá no mar, tá? Ou em lagos também, né? E existe o fitoplâncton, que são algas, e existe o zooplâncton, que são micro-animaizinhos, crustáceos, alguns animais bem pequenininhos, tá? E alguns outros organismos pequenininhos lá, que servem de alimento para muitos seres aquáticos, tá? E esses micro-organismos também morrem com essas mudanças na temperatura da água. Aí, pensando nisso, vamos responder essa questão aqui? Por que a morte desses micro-organismos é grave, então, pensando lá no ecossistema aquático, no lago ou no mar? Porque eles fazem fotossíntese e liberam gás carbônico na atmosfera? Porque eles constituem a base das cadeias alimentares aquáticas? Porque eles são decompositores ou nenhuma dessas alternativas? Por que é grave que esses micro-organismos morram? Responde aí para mim.
Então, pessoal, olha só, essa imagem vai explicar melhor. Quando esses micro-organismos, né, estão presentes lá no lago ou no oceano, eles servem de alimento para outros peixes, para moluscos, para vários animais. Então, quer dizer que eles são a base das cadeias alimentares, tá? Se eles não estiverem presentes ali, os outros seres vivos também serão afetados pela falta de alimento, né? Consequentemente, até a pesca, até populações que dependem da pesca podem ser afetados. Porque se não tem comida para os peixes, né, os peixes vão morrendo e aí, né, as pessoas também acabam sendo de uma forma ou outra afetadas. Então, voltando aqui, a nossa resposta correta era a letra B, tá? Os micro-organismos constituem a base das cadeias alimentares, tanto o plâncton quanto o fitoplâncton, ok? Seguindo aqui, então, mais uma questãozinha aí sobre as algas, agora falando do fitoplâncton, tá? Essas algas, por que elas são tão importantes para o equilíbrio, né, ecológico? Porque elas fazem fotossíntese absorvendo oxigênio e liberando gás carbônico? Porque elas realizam a fotossíntese absorvendo o gás carbônico e liberando oxigênio? Porque elas realizam a decomposição da matéria orgânica ou nenhuma? Isso aqui é conteúdo que vocês viram, a gente falou um pouquinho em algumas aulas e vocês estudaram no 7º ano. Então, bora lá forçar um pouquinho para lembrar e responde aí para mim. Então, pessoal, se você lembrou, né, quando seus professores, sua professora, seu professor falaram lá na sala de aula sobre essas algas, elas são fundamentais por quê? Porque elas realizam a fotossíntese, aquele processo, né, que retira gás carbônico da atmosfera e libera oxigênio. Então, a resposta correta aqui era a letra B, tá? Quando a gente fala em algas, em fotossíntese, tá? É importante a gente lembrar de um detalhe que a maior parte do oxigênio da nossa atmosfera provém dos lagos, dos oceanos, provém da atividade dessas algas. Então, você já ouviu aquela expressão que diz assim que a Amazônia é o pulmão do mundo? Se você já ouviu, esquece isso porque está errado, tá? Eu vou explicar agora por quê. A maior parte do oxigênio que a gente tem na atmosfera vem dos oceanos, produzido pelas algas e não da floresta amazônica. Ah, mas a Amazônia não é importante? Claro que é. E daqui a pouco a gente vai entender o porquê, tá? Mas o pulmão do mundo são os oceanos e não a Amazônia, ok? Então, todas essas algas, né, o fitoplâncton, fazem a fotossíntese e liberam oxigênio na atmosfera. Outra coisa que pode acontecer
devido às mudanças climáticas, a extinção de espécies, né? Ou porque afetou a reprodução delas, ou porque faltou alimento, ou porque esquentou demais, enfim, alguma coisa vai prejudicar aquela espécie e ela pode, né, entrar em extinção. Então aqui já tem algumas espécies que já são ameaçadas, tá? Por exemplo, esse leopardo das neves, essa tartaruga aqui é uma tartaruga que temos aqui no litoral brasileiro, tá? Também já está ameaçada de extinção. E aqui, novamente, tá? Esse aqui é o mesmo animal, né? Só que de frente. Então, entre vários outros, né? Esses aqui são alguns exemplos, mas muitos outros já estão ameaçados, tá? Olha só algumas matérias aí, recentes, da Folha de São Paulo. Mudanças climáticas podem levar 48% das espécies ao risco de extinção. Quase metade, né? Segundo a WWF, que é uma organização não governamental que busca proteger o ambiente e os seres vivos, segundo eles, as mudanças no clima podem chegar a afetar 50% das espécies, entre plantas, animais, todos os seres vivos. Então, metade dos seres vivos pode sofrer grandes ameaças, né, por conta das mudanças climáticas. Lembrando que todas as matérias vocês podem ler na íntegra, tá bom? É só acessar, né, o QR Code. E segundo a WWF, outra coisa bem preocupante é a questão da Amazônia. A Amazônia, segundo, né, eles, a Amazônia, devido às mudanças climáticas, ela pode perder até quase 70% das suas espécies vegetais. Gente, tem planta que só existe lá, tem espécie que só existe lá. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, ela é extremamente rica em biodiversidade, né? Então, tudo isso está ameaçado por conta das mudanças climáticas. Se a Amazônia, né, eu falei para vocês que ela não é o pulmão do mundo, tá? Mas ela é a maior floresta tropical e ela é extremamente importante para o equilíbrio do planeta. Mas por que então? Se ela não é o pulmão do mundo, qual é a importância dela? Será que você se lembra? Será que você sabe me dizer? Responde aí para mim.
Então, pessoal, a Amazônia ela é importante por vários motivos. Vamos conhecer alguns aqui. Ela regula o nosso clima e também a quantidade de chuvas. Então, se ela fosse totalmente derrubada, o clima e as chuvas seriam afetados diretamente. Você saberia por quê? Vamos praticar rapidinho aqui num quiz? A relação da Amazônia com essa questão de regular o nosso clima se deve por quê? Pela captação de gás carbônico realizada pela floresta, pela intensificação que ela faz ao efeito estufa, pela captação de ar úmido do Pacífico que ela faz, ou por ela ser o pulmão do mundo. E aí? Então, lembrando que a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, né? E essas árvores gigantescas que habitam lá, elas absorvem, elas filtram, né, o nosso ar, elas recolhem gás carbônico, isso fica armazenado nelas, tá? E isso filtra o ar, né? E diminui o efeito estufa, diminui a questão do aquecimento global. Então, a importância delas, né, com relação ao clima é justamente por isso, tá? Pela captação do gás carbônico que a floresta faz. Então, a letra A era a nossa resposta correta para esse quiz. Outra coisa que faz da Amazônia, outro ponto que faz dela tão importante, a manutenção do ciclo hidrológico, ciclo da água, né? A questão de chover, de evaporar, na quantidade adequada. O armazenamento de gás carbônico, que eu acabei de falar, né? Que a floresta faz, minimizando o efeito estufa. Então, ela vai ajudar a manter o clima justamente por esses dois motivos que a gente conversou até aqui. Pela questão dela puxar, absorver o gás carbônico, tá? Segurando, né, esse gás. Isso vai diminuir a temperatura, né, deixá-la mais adequada, e a transpiração dessas plantas também, tá? Porque as plantas também transpiram, soltam vapor de água. Isso faz com que o clima lá fique úmido e favoreça a formação de chuvas, tá? Então, não esquece, a Amazônia é fundamental para o clima e para as chuvas no Brasil, e não só no Brasil, em países vizinhos que ela faz fronteira também. Ela é importante para o mundo, certo? Outra coisa que a Amazônia faz, a manutenção do solo. O solo lá da Amazônia é um solo bem pobre em nutrientes, ele é cheio de areia, então não é um solo para agricultura, tá? Mas como que uma floresta daquele tamanho, então, está lá, né, se o solo é pobre? Porque ela se mantém através da decomposição. Olha como a natureza é sábia, né? Os animais, as plantas que vão morrendo, vão sofrendo a decomposição e vão adubando o solo. Por isso que mesmo não sendo um solo fértil lá,
As plantas estão lá, naquela floresta gigantesca, certo? Então, a manutenção do solo lá, ela mesma é que faz. A biodiversidade, então, né, nem se fala. É um dos ecossistemas mundiais mais ricos, tá? É uma riqueza que nós temos, né, no Brasil, a Amazônia. Então, a biodiversidade é a variedade gigante de animais, de plantas, de micro-organismos, de seres vivos, né, que existem lá, é muito grande mesmo. E ela está protegida, deveria estar, né? Mas quando acontecem desmatamentos, queimadas, as mudanças climáticas, tudo isso, infelizmente, vai afetar, né, essa biodiversidade, tá? Então, um outro papel importante da Amazônia é proteger esses seres vivos. Lá na Amazônia também existem muitas atividades humanas que geram renda para famílias que moram por lá. São atividades que a gente chama que fazem parte do extrativismo. Então, extrair, por exemplo, né, o látex, que é uma resina, tá, que se usa para fazer a borracha, ervas, frutos, enfim, tem várias empresas, várias famílias que vivem disso, né? Se for explorado de uma forma correta, né, sem extrapolar, dá para utilizar sim, né? A natureza nos fornece muitos recursos, a gente só precisa saber, né, dosar o quanto a gente usa eles, tá? Então, a Amazônia é importante para muitas famílias também, que tiram a renda dela. E, nossa, talvez um ponto também muito importante que muita gente não se dá conta. Na Amazônia, existem ainda várias populações indígenas, tá? Populações que vivem lá, né, em determinadas aldeias. E essas populações, elas têm muito a nos ensinar. A cultura indígena, tá? Ela tem que ser valorizada. Por quê? Porque os indígenas nos mostram, eles têm muita experiência em como cuidar da terra, eles conhecem muito sobre plantas medicinais, né? Remédios tirados da própria natureza. Enfim, toda a ciência tira grandes conhecimentos a partir da cultura indígena. Isso é muito legal, né? Então, lá na Amazônia, existem várias dessas populações, né? Que muitas já estão até ameaçadas, tá? Mas a gente precisa valorizar isso, né? E fazer a nossa parte para ajudar com que essa população seja mantida e protegida lá nessa área, tá? Que eles ajudam a gente a cuidar da floresta. Já comentei, né, sobre o potencial de ervas medicinais. Tem muita planta na Amazônia que pode ser usada para a fabricação de remédios, tá? Por isso que tem tanta ciência dentro da Amazônia, porque tem muita coisa bacana lá que pode ser usada, né, por nós. E aí, diante disso tudo, a gente sabe que ela é muito importante, né? Falei vários pontos aqui. Mas e como que a gente pode fazer, então, o que nós podemos fazer para minimizar esses impactos, para diminuir essas mudanças climáticas e pensando na Amazônia? Como que a gente pode ajudar a proteger? Aqui, de nós, ela está bem longe, né? Mas ela não deixa de ser importante. E o que nós aqui podemos fazer que vai ajudar a proteger ela? Será que você sabe me dizer? Pensa, escreve, anota aí para mim.
Então, pessoal, entre várias coisas que a gente pode fazer, aqui eu coloquei algumas, tá? Que eu espero até que vocês tenham, né, lembrado. Reduzir a emissão de gases na atmosfera. Mesmo, mas eu moro longe. Mesmo assim, se a gente diminuir a quantidade de gases, a gente diminui, né, minimiza o efeito estufa, o aquecimento global. Então, como? Com aquela questão de caronas solidárias, né? Com aquela questão de usar mais o transporte coletivo, né? Andar mais de a pé, de bike, né? Tentar andar menos de carro, tá? Ampliar as áreas de proteção, tá? Então isso não é um papel nosso, na verdade cabe a nós fiscalizar, cobrar dos governantes, né? Mas manter áreas verdes, florestas, mais áreas protegidas por lei, né? Isso a gente pode cobrar enquanto cidadão, tá? A gente tem que estar em cima, né? Aumentar o monitoramento da floresta. Então, na floresta amazônica, por exemplo, já existem sim satélites tirando foto em tempo real para tentar, né, evitar queimadas, evitar o desmatamento ilegal, o tráfico de animais. Mas enquanto a nós, o que a gente pode fazer? A gente pode, né, cobrar novamente ações efetivas, né? Vocês são o futuro aí do nosso país. Então, na hora de votar, na hora de escolher candidatos, fiscalizar as leis que eles aprovam, tá? Nós estamos passando por um momento delicado com relação à Amazônia, então é bom sempre a gente estar antenado, lendo muito, tá? Tudo isso vai contribuir para a formação de conhecimento e para a proteção da Amazônia também. Promover atividades sustentáveis. Você já ouviu falar disso? Atividade sustentável? Sustentabilidade é uma palavra que se refere mais ou menos o seguinte: eu exploro, por exemplo, uma árvore lá que tem uma determinada flor. E vamos supor, o exemplo aqui, que eu vou fabricar um perfume com aquela flor. Eu exploro, eu pego, eu tiro aquela flor, mas eu replanto, eu faço um reflorestamento. Não posso só tirar recursos da natureza, né, que vai acabar. Então, sustentabilidade é isso, é você usar um recurso natural, mas sempre pensando nas gerações futuras, tá? E consumir de forma consciente. Vocês lembram que nas aulas anteriores eu comentei sobre o consumismo? Quanto mais a gente compra coisas, mais recursos estão saindo do planeta, mais indústrias estão poluindo a atmosfera, né? Então, consumir de forma consciente. Sem floresta, sem água, né? Afeta as chuvas. Sem clima, porque fica muito mais calor, muito mais temporais, sem comida, porque não temos a produção de alimentos. Então, é muito preocupante realmente, a gente precisa, né, cada vez mais pensar nesses aspectos aqui, certo? Para a gente fechar essa aula, uma atividade para você aí, você vai observar essa ilustração aqui e vai escrever aí quais são os impactos humanos, as atividades humanas que você enxerga que aconteceram aqui e que consequências elas trouxeram. Então, analisa a imagem, escreve aí que impacto humano você está vendo aqui e que consequência isso trouxe. Escreve aí, eu já volto para a gente corrigir.
Então, galera, vocês viram que, né, um desmatamento, um corte aqui das árvores, né, a retirada da vegetação, esse é o impacto que a gente consegue ver aqui. E qual a consequência disso? A destruição do ecossistema, do habitat desses animais. Vejam que eles estão tendo que, né, procurar um outro lugar para viver. Então, essa é a relação, né, dessa imagem com o conteúdo abordado nessa nossa aula, tá? Beleza? Pessoal, fechando aqui a nossa aula, então hoje a gente trabalhou nesse momento sobre as consequências das mudanças climáticas pensando nos seres vivos, né? Como que eles são afetados, incluindo o ser vivo homem, né, o ser humano. E que isso é uma ameaça ao equilíbrio também da Amazônia, que é uma floresta extremamente importante, então a gente discutiu a importância dela e fechamos aqui como protegê-la, né? De que formas a gente pode ajudar, certo? Então agradeço a atenção, espero que você tenha gostado dessa aula, né? E até a próxima aula.